Olá, seja muito bem-vindo à BDR Learning HVAC Academy. O meu nome é Bruno De Rosso, eu sou professor universitário e nós estamos agora lançando esse canal no YouTube para falar de refrigeração e ar-condicionado. Com o apoio e patrocínio da Full Gauge, nós vamos começar a falar sobre esse mundo, sobre esse tema, sobre essa questão tão importante que é a refrigeração e o ar-condicionado no Brasil e no mundo. Mas é importante ressaltar que, como esse canal é um canal didático, o principal papel é que a gente transfira conhecimento no ponto de vista de conteúdo, cálculo, técnica, projeções, projetos, como executar tarefas voltadas à refrigeração e o ar-condicionado. E por isso a gente inicia esse canal falando sobre psicrometria, a ferramenta mais importante da refrigeração e ar-condicionado, a ferramenta mais importante do projetista, daquele que executa atividades que envolvam a manipulação do ar. E para isso, eu vou apresentar aqui a carta psicrométrica, que é a ferramenta mais importante, é, de fato, aquilo que os projetistas e engenheiros precisam conhecer, que envolve a manipulação do ar nos seus projetos. Portanto, nesse canal, nós vamos falar sobre psicrometria, carga térmica, nós vamos conversar com pessoas, fazer podcast, entrevistar o pessoal do setor do ar-condicionado, seja fabricantes, sejam engenheiros, arquitetos, projetistas, estudantes, e falar sobre esse mundo, esse tema tão importante na nossa área de engenharia, que é tão difundido no nosso país e também no mundo. Para isso, nós vamos começar a falar sobre a psicrometria, que, eu repito, é a ferramenta mais importante do projetista de ar-condicionado e é a ferramenta que nos confere, nos possibilita entender como é executada a manipulação do ar para todos os mecanismos, para todos os projetos que envolvam refrigeração e climatização. Psicrometria é uma palavra de origem grega, do psicro, e psicro significa resfriar. Resfriamento. Metria é medida, portanto, a medida do resfriamento. É importante ressaltar também que a psicrometria ela é uma ferramenta importante na didática, portanto, eu executo esses cálculos aqui na universidade, nos cursos de refrigeração e ar-condicionado, e também é o nosso primeiro curso que está à disposição na BDR Learning. Se você acessar bdrlearning.com, vai estar lá à disposição um curso completo que ainda, por cima, você adquire o meu primeiro livro, que é Psicrometria aplicada à refrigeração e à climatização. Vamos começar a falar sobre a carta psicrométrica, e aqui eu venho para a carta, e a gente vai falar sobre os principais pontos, os principais elementos aqui dessa ferramenta. Nós podemos perceber que na carta psicrométrica nós entendemos aqui como um ábaco, ou seja, eu tenho aqui uma série de eixos, uma série de elementos que identificam as propriedades do ar. E aqui nas propriedades do ar, nós vamos falar uma, a compreender, primeiramente, a temperatura de bulbo seco. E a temperatura de bulbo seco é uma propriedade, talvez a propriedade mais importante dentro do projeto de engenharia. Então, a temperatura, que é o que nós mais conhecemos, tanto os leigos como os projetistas, engenheiros, é o fenômeno, é a propriedade mais importante do ar. Então, essa propriedade da temperatura do ar significa o grau de agitação molecular, o nível de impacto, o nível de agitação, atrito, que provoca, portanto, energia na sua forma de calor. E assim, podemos pensar que a temperatura de bulbo seco é, contando com a umidade relativa, o elemento mais importante dentro das propriedades do ar. Bom, a temperatura de bulbo seco, e por que é bulbo seco? É porque nós temos um bulbo seco, ou seja, nós temos um termômetro comum, um termômetro de medição de temperatura. Por isso dado o nome de bulbo seco, porque a sua ponteira está seca. Então, onde no gráfico psicrométrico nós podemos enxergar essa propriedade? Então nós temos aqui o eixo que identifica a temperatura de bulbo seco. Aqui no gráfico psicrométrico da BDR, nós podemos verificar que iniciamos em menos 30 graus até 55 graus Celsius. Então, a resolução dessa carta psicrométrica quanto à temperatura de bulbo seco está aqui de 0
5, 10, 15, 20. Isso aqui é a leitura que nós temos no gráfico psicrométrico. No entanto, ó, se nós conseguirmos aqui verificar as linhas que compreendem a temperatura de bulbo seco, nós identificamos aqui 25, 25,5, 26, 27, 28, 29, 30. Portanto, nós temos uma resolução de 1 grau Celsius aqui na carta psicrométrica. Qual é o eixo que representa? O eixo que representa é esse eixo horizontal. Aqui está a temperatura de bulbo seco. No entanto, quando nós formos executar a busca de outras propriedades a partir da temperatura de bulbo seco, nós temos que identificar essas linhas verticais ascendentes a partir da temperatura conhecida. Portanto, se nós temos aqui uma temperatura identificada de 25 graus Celsius, nós vamos verificar que nós temos um eixo, nós temos uma linha, melhor dizendo, que identifica esta propriedade. Então, quando nós formos buscar outra propriedade, nós vamos identificar essa linha vertical ascendente e localizar outra propriedade importante da carta psicrométrica. Então, aqui está a temperatura de bulbo seco. Outra propriedade importante, juntamente com a temperatura de bulbo seco, é a umidade relativa. E o que é importante nós entendermos da umidade relativa é, de fato, aquilo que ela significa. E é muito comum nós identificarmos a umidade relativa, a propriedade da umidade relativa, na previsão do tempo, nos jornais, nas revistas, e ali está a previsão do tempo que identifica qual será a temperatura do ambiente daqui a um tempo, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a um mês. No entanto, a umidade relativa, ela nos remete somente que o tempo vai estar muito úmido ou muito seco. Só que é importante entender o que é a umidade relativa. A umidade relativa é o quanto nós temos de água em na sua forma de vapor dentro de 1 quilo de ar, 1 quilograma de ar seco. E o que é o ar seco? O ar seco é o ar sem umidade. Ou seja, o ar seco é aquele ar que vai ter a sua propriedade, vão ter as suas características moleculares, que é basicamente o nitrogênio de forma majoritária, o oxigênio, depois argônio, ou gases carbonados como o CO2, e assim por diante, gases nobres e assim por diante. Então, se nós isolarmos 1 quilograma de ar seco, e nós temos água, portanto, nesse ar, que é o nosso ar que nós temos aqui à disposição, se eu isolar esse 1 quilograma de ar seco, nós vamos fazer uma medição de umidade. Então, deste quilo de ar seco que tem uma temperatura definida, nós vamos lá com o umidostato e vamos definir quanto de umidade nós temos. Por exemplo, se eu tenho 1 quilograma de ar seco e faço uma medida de 10 gramas de água, eu consigo identificar uma umidade efetiva ou absoluta. 1 quilo de ar, quanto de água eu tenho? 10 gramas de vapor de água neste quilograma de ar. O que é umidade relativa? É compreender qual é o máximo de água que pode haver neste mesmo quilograma de ar seco, nestas mesmas condições de temperatura e pressão atmosférica, e entender que nós temos 10 gramas e que nós podemos ter, e aqui de forma hipotética, nós podemos ter 20 gramas de água na sua forma de vapor até a saturação. Ou seja, a umidade relativa é quantos gramas de água eu tenho neste quilograma de ar e qual é o máximo de água que eu posso ter até a saturação. O que é a saturação? É até não haver mais espaços intersticiais que caibam mais água. E aí nós dizemos que a umidade relativa está em 100%, não cabe mais água. Então, por exemplo, se neste 1 kg de ar eu tenho 10 gramas de água na sua forma de vapor e o máximo que caberia de água nestas mesmas condições de temperatura e pressão são 20 gramas, eu vou ter uma relação de 10 gramas de água pelo máximo que pode haver, portanto 10 para 20. Então 10 dividido por 20 vai ser igual a 0,5, que é igual a 50% de umidade relativa. Por isso que existe esse nome, umidade relativa. Ela é relativa a alguma coisa. Então, dentro do gráfico psicrométrico, nós temos aqui, por exemplo, 25 graus Celsius de temperatura e com 50% de umidade relativa. Então, lembrando que no momento que eu identifico a temperatura, eu vou verificar aqui que eu vou localizar, por exemplo, 50% de umidade relativa. Onde está a umidade relativa na carta psicrométrica?
estão aqui nestas curvas, nessas assíntotas, essas curvas aqui, que identificam a umidade relativa, assim como eu tenho linhas verticais ascendentes que identificam a temperatura de bulbo seco. Então, nós podemos identificar aqui, nestas curvas, a umidade relativa. Aqui nesse eixo aqui, eu identifico a escala dessa umidade. Então, aqui eu tenho a curva de 10%, a curva de 15%, 20%, 25%, 30%, aí vem aqui 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, até chegar na curva final, na curva, inclusive, que fecha o gráfico psicrométrico, que é a curva de 100% de umidade relativa, que é esta curva aqui. Então, eu estou identificando aqui a temperatura de bulbo seco, com uma reta vertical ascendente, eu vou localizar aqui a curva dos 50% de umidade relativa. Então, observem que eu associei aqui uma reta vertical ascendente com uma curva relativa a 50% de umidade relativa do ar, certo? Então, aqui nós temos um ponto. Este ponto dentro da carta psicrométrica é um ponto de estado. Então, a partir deste ponto aqui, que é a localização de um ponto de estado, então quando eu digo assim, olha, o ambiente agora está em 25 graus Celsius com 50% de umidade relativa. Está aqui o ponto de estado. A partir deste ponto de estado, eu quero executar projetos de ar-condicionado, projetos de climatização, projetos de refrigeração. Então, a partir desse ponto, eu quero agora aquecer o ar, eu quero resfriar o ar, eu quero desumidificar esse ar, eu quero umidificar o ar para manipulá-lo, ou seja, tornar este ar que está num ponto de estado, numa condição A, para uma condição B. Seguindo a nossa avaliação das propriedades psicrométricas, nós vamos verificar aqui qual que é a próxima propriedade. Então nós temos aqui TBS, que é a identificação da temperatura de bulbo seco, e nós vamos verificar aqui a umidade relativa, a gente pode chamar de UR, umidade relativa. Está aqui o ponto de estado. O próximo ponto que nós vamos localizar é a umidade efetiva, ou umidade absoluta. A umidade absoluta é aquela umidade que eu comentei anteriormente. Quanto de umidade efetivamente existe em 1 kg de ar? 10 gramas. Isso é uma umidade efetiva, absoluta. A umidade relativa é relativa a alguma coisa, relativa ao máximo que poderia haver nessa condição. Onde está localizada a umidade absoluta no nosso gráfico psicrométrico? Assim como nós temos a temperatura de bulbo seco, a umidade relativa, nós temos aqui, também conhecido como razão de mistura, isso é importante também, é a umidade absoluta. Então, gramas de vapor por quilograma de ar seco. Então, aqui nesta linha, neste eixo, pelo lado de dentro, ou seja, aqui no lado esquerdo deste eixo aqui, nós temos aqui, numericamente, de forma quantitativa, a identificação da umidade absoluta. Então, notem que eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, gramas de vapor de água por quilograma de ar. Então, vamos voltar aqui no nosso ponto de estado. Eu quero identificar, portanto, qual é a umidade absoluta efetiva nessa condição. Identificado 25 graus Celsius, a partir de uma reta ascendente, vertical, que localize aqui a umidade relativa também já identificada, porque é sempre importante frisar que, para análise de um gráfico psicrométrico com um ponto de estado, nós precisamos apenas de duas propriedades. E geralmente ela é dada a partir da temperatura de bulbo seco e a umidade relativa. Então, a partir de 25 graus Celsius e a umidade relativa de 50%, nós vamos aqui identificar a umidade absoluta. Então aqui identificamos 10 gramas de vapor por quilograma de ar. Eu não estou usando aqui régua, não estou usando aqui elementos que possam dar essa precisão para que realmente nós consigamos fazer essa avaliação ou essa análise a partir de um gráfico psicrométrico comum. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui o gráfico psicrométrico da BDR, que pode ser feito um download lá na nossa página, no bdrlearning.com, e aqui você pode fazer impressão disso e com uma régua, com uma caneta, um lápis, você pode identificar
esses estados, esses pontos de estado. Então aqui é como se eu tivesse no computador essa mesma análise, com uma caneta executando essa análise. Então, identificamos aqui 10 gramas de vapor por quilograma de ar. Eis aqui a umidade efetiva, absoluta. Perfeito? Muito bem. A partir disso aqui, nós vamos executar outras análises, outras propriedades. Vamos identificar agora qual é a temperatura do ponto de orvalho. A temperatura do ponto de orvalho é uma das temperaturas mais importantes também lá na carta psicrométrica. E a temperatura do ponto de orvalho, e aqui vem a temperatura do ponto de orvalho. O que é o orvalho? O orvalho é aquela transformação, é aquela identificação da gota que, a partir do vapor, a partir da água, aqui a água como referência, o líquido, nós temos a água na nossa forma de vapor que, ao encontrar uma superfície com a temperatura do ponto de orvalho daquela condição do ar, nós vamos ter uma condensação. Vamos fazer um exemplo prático. Voltando para a carta psicrométrica, nós vamos identificar aqui o ponto de estado, identificamos já TBS, umidade relativa e umidade absoluta. Então, vamos agora para este mesmo eixo identificar aqui a temperatura do ponto de orvalho. Agora, essa escala aqui está ao lado direito deste eixo. Então, está aqui. A temperatura do ponto de orvalho está identificada aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui bem ao lado do 10, nós vamos ter aqui a temperatura do ponto de orvalho de 14 graus Celsius. O que significa, então, a identificação de um ar que, nas suas condições, nós temos 25 graus Celsius, com umidade relativa de 50%, e já identificamos uma umidade absoluta de 10 gramas de vapor para cada quilo de ar. Ao lado, identificamos uma temperatura do ponto de orvalho. Portanto, este ar, esta massa de ar, ao encontrar uma superfície que esteja a uma temperatura de 14 graus Celsius ou menor, nós vamos ali identificar o fenômeno do orvalho. Então, é muito importante essa temperatura justamente para que nós possamos realizar projetos de piscinas térmicas, para que nós identifiquemos ou executemos projetos de dutos, especialmente dutos de chapa metálica, para que nós possamos, portanto, realizar projetos em que não é interessante que haja condensação daquele conteúdo de água na superfície das janelas, na superfície dos elementos, na superfície das paredes ou dos dutos. Então é muito importante identificar essa temperatura. Aqui no gráfico psicrométrico, nós identificamos essa temperatura aqui, além do seu eixo propriamente dito, nós podemos aqui, a uma reta à esquerda aqui, nós também podemos identificar essa temperatura aqui nesta linha curva, que também está nos dando uma temperatura. Então aqui a gente também identifica 14 graus Celsius. Este eixo aqui, esta curva aqui, ela identifica, na verdade, a temperatura de bulbo úmido, que é a próxima propriedade que nós vamos comentar. A temperatura de bulbo úmido, ela faz parte de uma análise psicrométrica juntamente com a temperatura do bulbo seco. O bulbo úmido é justamente porque este mesmo termômetro agora está envolto ou embebido, melhor dizendo, está envolto de água. Está úmido de fato. Na literatura nós chamamos também de wet bulb, bulbo úmido ou bulbo molhado. Então, esta temperatura ela vai ser sempre menor ou igual à temperatura de bulbo seco. Mas o que significa bulbo úmido? Ora, o bulbo seco é um termômetro comum, é uma temperatura que nós identificamos comumente no nosso dia a dia. Agora está uma temperatura de 24 graus Celsius, agora está uma temperatura de 18 graus Celsius. Bom, esta é a temperatura de bulbo seco. A temperatura de bulbo úmido é uma temperatura que nos é avaliada a partir de um psicrômetro, em que, ao lado do termômetro comum que identifica o bulbo seco, nós temos um outro termômetro que vai identificar o bulbo úmido. Reiterando, este bulbo está conectado com um algodão, que é uma espécie de um cadarço,
que vai estar conectado com um recipiente com água. A partir de processo de capilaridade, nós vamos fazer com que essa água permeie esse caminho do algodão e encontre o termômetro, encontre, portanto, a ponteira que está no termômetro. Essa temperatura ela vai ser sempre menor ou igual à temperatura de bulbo seco. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Imagine que esse termômetro, essa leitura, está dentro, ou melhor dizendo, este algodão está envolvendo ou envolto desta ponteira que está fazendo a leitura da umidade. Por que a temperatura vai ser igual ou menor? Porque vai haver ali um processo de evaporação daquela água que está no cadarço de algodão que está envolvendo a ponteira deste termômetro. Esta água, ela vai, então, portanto, entrar em evaporação, um fenômeno comum e conhecido nos processos meteorológicos, os processos de projeto de climatização. Por que essa água vai evaporar? O ar, que está a uma temperatura conhecida, ele vai ceder energia, vai ter uma transferência de calor que vai provocar, portanto, a evaporação daquela água na sua forma líquida que está naquele cadarço de algodão conectado a essa ponteira de termômetro. No momento em que há esse processo de transferência de calor e que há, portanto, a evaporação da água nesse cadarço, o ar que está cedendo essa energia vai diminuir a sua temperatura. Portanto, a redoma de ar que está envolto naquele termômetro vai ceder calor, portanto, vai reduzir a sua temperatura. Então, esse é um processo entálpico que faz com que haja uma transformação. Há uma transformação do estado líquido para o estado de vapor, o estado da água da sua forma gasosa. Portanto, vai haver uma diminuição de temperatura. Então, quanto menor a umidade relativa daquele ambiente, quanto menos água tiver naquele ambiente, quanto mais calor, portanto, tiver naquele ambiente, mais fácil vai ser o processo de evaporação daquela água, portanto, menor vai ser a temperatura de bulbo úmido. Vamos voltar para a carta psicométrica e fazer aqui uma análise. A temperatura de bulbo úmido, ela está aqui nessa curva dentro do gráfico psicométrico. Assim como nós temos aqui as linhas de identificação do TBS, que é uma curva, que é uma reta vertical ascendente, assim como nós temos aqui a identificação da umidade absoluta a partir de uma reta à direita, identificando aqui a umidade absoluta e ao lado a temperatura do ponto de orvalho, nós temos aqui essas linhas aqui, que são linhas diagonais, identificadas aqui na escala, na temperatura de bulbo úmido, iniciando aqui em menos 25 graus Celsius, menos 20, menos 15, aqui 0, 5, 10, 15 e assim por diante. Nós vamos identificar as linhas diagonais que identificam ou que buscam a temperatura de bulbo úmido. Vamos para o nosso ponto de estado e identificar aqui qual vai ser a leitura que nós vamos executar aqui na temperatura de bulbo úmido. Então nós temos aqui 15, 16, 17, aproximadamente 18, 18,1 graus Celsius. Então nós identificamos na escala da temperatura de bulbo úmido qual vai ser a temperatura de bulbo úmido daquele ponto de estado. E o que significa isso? Significa que este ar, esta condição, está a uma temperatura de 25 graus Celsius a uma temperatura de bulbo úmido de aproximadamente 18,1 graus Celsius. Então, identificamos aqui uma temperatura menor do que a temperatura de bulbo seco. Pois bem, identificamos aqui, portanto, temperatura de bulbo seco, umidade absoluta, umidade absoluta, umidade relativa e também a temperatura de bulbo seco, além da temperatura do ponto de orvalho. Vamos seguir em frente e falar de outras propriedades do ar. A próxima propriedade que a gente vai identificar é a entalpia. A entalpia do ar, ela está localizada aqui no gráfico psicométrico, nessa escala que transcende o gráfico.
Então, nós temos aqui a leitura da entalpia, cuja unidade é kJ por quilograma de ar seco. KJ por quilograma de ar seco, ou seja, energia por massa. KJ é uma unidade de energia. Energia por massa. Quando nós temos energia por tempo, nós temos uma potência. Por exemplo, BTU por hora, kJ por hora, quilocal por hora. Nós temos potência, energia por tempo. Quando nós temos energia por massa, nós temos a entalpia, kJ por quilograma. Ou seja, esse mesmo quilograma de ar seco agora tem uma energia associada. Que energia é essa? É uma energia associada à sua temperatura, à sua agitação molecular, ao seu impacto molecular, que nos confere também a leitura da sua temperatura, que nos dá essa quantificação de agitação molecular, intermolecular, só que nós temos também essa energia. E essa energia é justamente esta condição que vai nos proporcionar o fenômeno do calor, da transferência de calor, para processo de climatização, refrigeração e assim por diante. Então, vamos identificar aqui qual é a entalpia desse processo. Eu vou então aqui transpassar o gráfico e identificar também a partir dessas diagonais. Note que nós temos aqui diagonais que nos dão a leitura da entalpia. É uma linha muito parecida, muito próxima, quase paralela, mas não é, à temperatura de bulbo úmido, também identificada dentro do gráfico, mas nós temos aqui uma linha muito próxima, então eu vou identificar aqui aproximadamente 51 kJ por quilograma. Então nós temos uma resolução aqui da entalpia também de 1 kJ por quilograma. Por exemplo, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e assim por diante. Identificamos para esse ponto de estado, então, qual é a sua entalpia, qual é a energia associada? 51 kJ por quilograma. Essa energia ela é muito importante para que a gente possa aplicar nos cálculos, nos projetos de climatização, que vai ser tópico dos nossos próximos temas aqui no canal. Nós vamos identificar qual é essa energia para que a gente consiga identificar qual é, portanto, a potência necessária de um ar-condicionado aplicado a um determinado sistema, cuja carga térmica é importante conhecer, e aí é tema para outro programa, que nós vamos também falar aqui no nosso canal, no HBC Talks. Bom, próxima propriedade. Já falamos de TBS, umidade relativa, temperatura do ponto de orvalho, temperatura de bulbo úmido, entalpia, e nós temos aqui também a análise de também o volume específico que está aqui na ponteira do meu mouse, identificando essa linha, essas linhas também diagonais, que vai ter uma unidade. Qual é a unidade do volume específico e o que ele significa? Olhando para o nosso volume específico, nós temos aqui uma unidade de metro cúbicos por quilograma de ar. O que significa metro cúbico por quilograma de ar? Nós temos aqui, então, volume por massa. Ou seja, o volume específico, portanto, ele é específico, é absoluto. Qual é o volume que nós estamos dando a este quilograma de ar? Quando eu trouxe esse quilograma de ar para identificar a temperatura, quantidade de água, energia, qual é o seu volume? Então, eu tenho que olhar para este ar, para este quilograma, e entender, portanto, qual é o seu volume. Se ele está mais expandido ou não. Isso é muito importante para que nós possamos entender processos de expansão do ar e compreender da mesma forma o que acontece com o seu volume quando eu aqueço o ar, quando eu resfrio o ar e qual é a sua aplicação. Balões meteorológicos, balões de turismo, por que esse ar expande? E qual é a sua razão de ser no ponto de vista de expansão? Bom, identificado o volume específico, nós vamos identificar aqui que nós temos aqui uma leitura, por exemplo, aqui de forma fácil de identificar, a quantidade, quantitativamente falando, de 0,88 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Então, eu tenho 0,88 metros cúbicos por quilograma nesta linha.
0,9 nesta linha, 0,92 nesta linha. Se nós formos para o nosso ponto de estado, nós vamos identificar aqui que nós temos aqui 0,86 metros cúbicos por quilograma de ar seco. O ponto não está propriamente dito em cima desta linha, está um pouquinho antes. Note que a linha anterior a este ponto é de 0,84. Nós não temos uma linha mediana que identifique o 0,85, mas se nós tivéssemos uma linha diagonal exatamente entre 0,84 e 0,86, nós teríamos uma linha aqui de 0,85. Então nós estamos muito próximos aqui à linha de 0,86. Portanto, a gente pode justificar aqui um 0,858 ou 859, quase 0,86. Eu vou colocar aqui 0,858. Nós temos, claro, softwares que vão nos dar exatamente com precisão esse tipo de análise. Você pode fazer um download lá em bdrlearning.com também e fazer o download de softwares que, a partir de 2 pontos de estado, ou seja, um ponto como, por exemplo, 25 graus Celsius e uma umidade relativa de 50%, nós vamos ter todas as outras propriedades do ar a partir de um software. A análise aqui ela é a partir da ferramenta da carta psicrométrica. O que é interessante a gente identificar aqui nesse volume específico de 0,858 metros cúbicos por quilograma? É identificar que o inverso desse valor aqui, portanto, 1 sobre 0,858, vai nos dar a massa específica, ou seja, nós vamos inverter essa unidade aqui e nós vamos ter aqui quilograma por metro cúbico. Então, apenas fazendo um cálculo de 1,858, invertendo este valor, nós vamos ter aqui a massa específica. E a massa específica, alguns chamam de densidade, mas aqui no estudo do ar é melhor falarmos de massa específica. Vamos abordar densidade dos elementos puros, como ouro, por exemplo, cobre. Vamos falar de massa específica. Então aqui nós temos 1 sobre 0,858, é a resposta da massa específica, que para o ar padrão é muito comum a gente utilizar 1,2 kg por metro cúbico. Essa é a massa específica padrão. Mas é importante identificar que no gráfico psicrométrico nós podemos conhecer a massa específica exata daquele ponto de estado ou daquele ar que nós estamos avaliando para que nós consigamos executar um projeto de climatização. Identificamos aqui, portanto, TBS, TBU, umidade relativa, temperatura do ponto de orvalho, entalpia e volume específico. Falta ainda mais uma propriedade. Falta uma propriedade também importantíssima para análise de projetos que envolvam, por exemplo, piscinas térmicas, que inclusive vai ser tema também do nosso HVC Talks e que eu vou estar também realizando um aulão aberto. Então fique atento às nossas redes sociais, porque eu vou dar uma aula de 3 horas sobre piscinas térmicas e como executar projetos de piscina térmica, que, aliás, também está no bônus do nosso curso lá em bdrlearning.com. E aqui voltamos para o nosso gráfico e vamos identificar agora a pressão de vapor. Pressão de vapor. Olha só onde está a pressão de vapor como propriedade do ar no nosso gráfico psicrométrico. A pressão de vapor ela é identificada aqui nesta régua, aqui nesta escala. Eu tenho um eixo aqui que do lado esquerdo nós temos aqui a razão de calor sensível, também conhecido como fator de calor sensível, que não é tema dessa aula aqui, mas nós vamos falar aqui da pressão de vapor dadas em milímetro de mercúrio. A pressão de vapor é qual é a quantidade de pressão, qual é a pressão associada deste ar que está numa condição de ponto de estado, identificada por 25 graus Celsius e 50% de umidade relativa, qual é a pressão de vapor que está sendo exercida na superfície. Qual é a pressão de vapor que eu vou ter, por exemplo, de uma superfície de água em uma piscina térmica em relação ao ar que está sobre essa piscina térmica. Ou seja,
quando nós temos uma piscina térmica a uma temperatura, por exemplo, de 30 graus Celsius da água, nós vamos ter logo acima dessa água uma camada, uma pequena camada de ar com a umidade relativa de 100% de umidade relativa, ou seja, sobre todo o líquido existe, portanto, esta camada gasosa com o ar e o seu próprio líquido, a sua própria constituição na forma de vapor. Ou seja, sobre a água, sobre a piscina, a uma temperatura, por exemplo, de 30 graus Celsius, eu vou ter ali uma superfície, uma camada deste ar a 100% de umidade relativa com aquela água vaporizada. E é claro, no ar eu vou ter ali a temperatura desejada. Por exemplo, eu vou ter uma temperatura de 25 graus Celsius com umidade relativa de 50%. Ali nessa interface, eu vou ter uma pressão de vapor associada que eu tenho que reconhecer para eu saber qual é a facilidade ou a dificuldade de vaporização ou de evaporação daquela água que está na piscina. Então é muito importante que nós saibamos identificar qual é a pressão de vapor. Com uma linha reta, eu vou aqui no gráfico psicométrico e identificar aqui aproximadamente qual é a pressão de vapor dessa condição. E a pressão de vapor aqui é de aproximadamente 12 milímetros de mercúrio. Então, nos estudos das leis de Dalton, nós vamos identificar também qual é essa pressão de vapor em recipientes fechados, em superfícies. Então, nós vamos identificar também qual é essa pressão de vapor e aqui identificamos para este ponto de estado 12 milímetros de mercúrio para um único ponto. Então, é como se nós estivéssemos em um ambiente com uma temperatura de bulbo seco de 25 graus Celsius, uma umidade relativa de 50% e identificamos todas as outras propriedades deste ar e, a partir destes valores numéricos, ou seja, uma análise quantitativa, nós vamos executar agora projetos de ar-condicionado, projetos de climatização. Ou seja, nós vamos agora, neste ponto, que eu vou chamar de ponto A, nesse ponto A, eu vou agora executar projetos. Por exemplo, a partir agora dessa análise, eu vou aquecer o ar, eu vou desumidificar o ar, eu vou resfriar o ar, ou eu vou umidificar este ar. Portanto, essas linhas retas, essas setas, melhor dizendo, elas provocam o entendimento do projetista de que há um processo a partir do ponto A, cujo ar vai ser manipulado para um ponto B, por exemplo aqui, por exemplo aqui, por exemplo aqui ou aqui. Então eu vou agora processar este ar e executar um projeto de climatização. Observem que, a partir desse ponto aqui, no momento em que eu aquecer o ar, eu vou estar, então, portanto, trazendo o ar para cá. O que é trazer o ar para cá? É aquecer este ar a partir de um processo e dizer o seguinte: eu estou aquecendo este ar de 25 graus Celsius até aqui aproximadamente 37 graus Celsius. O que significa isso? Significa que eu estou realizando um processo de aquecimento. E os processos de aquecimento do ar são identificados com uma linha reta à direita na carta psicométrica. Mas o que acontece com as outras propriedades do ar? Olha só, por exemplo, a umidade relativa. Eu estou cruzando as umidades relativas e diminuindo o ar. Ou seja, eu estou aqui com 50% de umidade relativa e estou parando nessa curva aqui, que está identificando uma umidade relativa de 25%. Então aqui é uma pequena amostra, um pequeno drops do que nós vamos falar nos próximos programas aqui da tecnologia voltada para o ar, que quando eu aqueço o ar, eu estou diminuindo a sua umidade relativa. E o que fazer com isso? Vai ser tema do nosso próximo programa, que vai falar sobre essa tecnologia, sobre esse HVAC Tech, né? Essa sigla para Heating, Ventilation and Air Conditioning, e nós estamos agora aplicando essa tecnologia e dizendo o que acontece quando eu aqueço o ar, por que eu aqueço o ar e quais são os elementos, quais são as curiosidades que ao aquecer o ar nós vamos ter quando este processo é
executado. Então, no nosso próximo programa, nós vamos falar sobre o que acontece com esses processos, quando eu tenho, portanto, um ponto de estado e eu quero agora manipular esse ar para uma condição B, seja ela aquecimento, resfriamento, umidificação, desumidificação, e como executar isso. Portanto, já pode curtir o nosso canal, seguir o nosso canal para que você possa executar os seus projetos, para que você possa compreender um pouco mais sobre a análise do ar e também acessando as nossas redes sociais, a BDR Learning, lá no Instagram e também no nosso LinkedIn e, é claro, aqui no YouTube com o patrocínio da Full Gauge Controls. Te vejo na próxima aula.